Bora, gente. Nossa aula 3 de farmaco, certo? É uma aula pequena, né? Mas hoje ainda vai ter um cálculo para vocês. Agora é um cálculo fácil, certo? E logo depois da aula, vocês podem ir no aplicativo que vai ter uma atividade para vocês. Que vocês vão fazer, certo? Eu mando o gabarito depois, não precisa me enviar nada, viu? É só para vocês exercitarem. No entanto, vocês vão fazer, quando eu mandar o gabarito, vocês vão conferir e depois que conferir, se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, aí sim vocês me tiram a dúvida no privado, certo? Vamos lá. Nós vamos falar dos princípios da administração da medicação, certo? O que é necessário? Você já sabe o principal, que seriam os certos medicamentosos, certo? Mas a administração medicamentosa, vocês já sabem, é uma função que vocês praticam e que requer, assim, um conhecimento tanto científico quanto responsável para que você realize a tarefa, certo? A gente já sabe que não se faz medicação nenhuma sem que vocês tenham desenvolvido, sem que vocês tenham preparado, certo? Vamos lá. A gente começa pelo armazenamento. Toda medicação ela tem que ser armazenada de forma adequada. Geralmente em prateleira, ou armário, ou em gavetas, ou então boxezinhos. Vai depender da instituição, certo? Para que isso? A gente sabe que as medicações têm substância ativa, certo? E essas substâncias não podem sofrer danos. Quais são as possíveis causas para que essas medicações sofram algum dano? Poeira, umidade, inseto, o calor, certo? Ou seja, você tem que proteger os intempéries do ambiente. Então, geralmente, algumas, inclusive, necessitam de ser refrigeradas. Vai ter a geladeira como local de armazenagem e conservação, como é o caso das vacinas, as insulinas, certo? Nem toda a insulina precisa ficar na geladeira, né? Mas algumas precisam. Mas as vacinas todas precisam ficar na geladeira. E quando você tem uma geladeira que está acondicionando as medicações, essa geladeira não pode servir para armazenar nada mais, pedaço de bolo, iogurte, refrigerante, nada. Ela é só e exclusivamente para as medicações. Principalmente se for imunobiológico, ou seja, as vacinas. Aí é que não pode mesmo. Viu? Aí está demonstrando o local, né? Aqui provavelmente ou é de uma farmácia, certo? Ou o laboratório. Você vê que está tudo encaixotado em prateleiras separadas, ou seja, afastada uma das outras. Provavelmente aí deve ter uma aeração adequada ou uma aeração natural, ou seja, ventilação ou até o ar-condicionado. Mas repare, tudo arrumadinho. E aí a pessoa que trabalha aí sabe, tem uma rotina, né, em que vai dispor da melhor forma possível para que facilite a visualização e o achar aquela medicação. Os recipientes contendo a medicação devem possuir tampa, deve ter rótulo, identificar com o nome com letra legível. Isso, gente, ele está falando, vamos supor que ali é a farmácia. Quando vai mandar para a unidade, esses recipientes, às vezes até a farmácia leva uma cartela inteira. Né? Vamos supor, deixa eu pegar aqui alguma coisa que possa fazer. Ó, vamos supor que aqui seja uma cartela de medicação. Está cheio de comprimido aqui. Na hora, vai para a farmácia assim inteiro. Mas às vezes não é para um único paciente. O que é que nós da enfermagem vamos fazer? Vamos cortar, não vai tirar a medicação do invólucro, não. Vai cortar e vai separar nas caixinhas de cada paciente, certo? No momento em que você vai preparar, o ideal é que você rotule. Deixa eu ver se é a próxima. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Não tá longe. Mas é quando chegar na hora, eu aviso a vocês. Vocês vão colocar em cada pedacinho da medicação que você cortou, você põe um esparadrapozinho e rotula, dizendo que é para seu José, leito tal, entendeu? Que facilite você na hora de pegar. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. A embalagem da dose diária deve ser separada e rotulada em doses individuais. Recebeu grande, corta. Recebeu as soluções, vamos separar as soluções para cada paciente. Os entorpecentes, ou melhor, as medicações controladas, devem ficar arrumada em algum lugar, geralmente em gaveta, com chave, e essa chave tem que estar, no bolso da enfermeira da unidade. Não se deixa a medicação controlada junto com as demais, certo? Por quê? Porque são as medicações, os entorpecentes, as medicações controladas, elas causam dependência química. E a gente sabe que muita gente dá vida para ter uma medicação dessa. E essa, se tiver de fácil acesso, qualquer paciente entrar no posto é só pegar, puxar e levar, sem nem vocês verem, certo? Então, entorpecente ou medicações controladas, como são chamadas, ficam em gavetas trancadas com a chave no bolso da enfermeira. Só sai de lá com uma prescrição rígida e solicitando para a enfermeira. Aqui é só ele está só lhe dando um exemplo aqui, todo mundo com tampa, com rótulo. Aí vamos supor aqui, essa medicação daqui que está nas cartelas, o que é que você faz? Você corta em doses individuais, vai cortando uma por uma na própria embalagem e vai separando. Aqui fica fácil, é só tirar as ampolas e colocar na caixotinha do paciente. A mesma coisa é aqui. Cada embalagem dessa é para um paciente. Você não vai tirar daqui de dentro para separar. Só vai cortar quando for assim, porque o invólucro ele protege. Você cortando, ele continua protegido. Mas nesse caso aqui, seria esse para seu João, esse para Dona Maria, essa para seu José, entendeu? Um para cada paciente. Aqui olha, cada instituição tem uma forma de armazenagem na unidade. Essa estrutura aqui já é na unidade de enfermagem. Então, você vê que aqui é uma gaveta, certo? Essa não é, apesar de estar com a chave aqui, mas poderia ser, provavelmente das medicações normais, não é entorpecente. Ela tem os compartimentos separados. Cada quadradinho desse daqui é de um box, é de um paciente, certo? E que você vai arrumar as medicações do paciente. Aqui é de seu José, aqui é de Dona Maria, aqui é de seu Dona Laura. Ou seja, cada quadradinho desse é de um paciente, é de um leito. Agora, vamos supor, com chave aqui. Se fosse o entorpecente, estaria na gaveta e essa chave não estaria aqui, estaria no bolso da enfermeira, ok? Aqui é uma outra estrutura de armazenagem na própria unidade. Repare que você tem duas prateleiras. Essa de cima tem uma quantidade de medicação. Aqui já tem os caixotes, cada caixote com vários compartimentos. E eu volto a falar que cada compartimentozinho desse é de um paciente, certo? Hoje inclusive, tem uns locais que fazem de madeira. Você olha assim, parece rude, mas é igual a isso aqui, só não é pintadinho assim. Mas as caixinhas igualzinho. E existem locais que aproveitam as embalagens, né? Ou seja, a caixa vazia, e rotula com o nome do paciente e faz. Ou seja, cada instituição tem uma forma de armazenagem. Portanto, cada armazenagem tem que se preocupar com a segurança dessa medicação. E como você vai armazenar essa medicação, livrando ela dos intempéries do ambiente, certo? Calor, a poeira, os insetos, ok? Mas cada um, não é você que arruma, você vai seguir a rotina da instituição que você chegou e olhou. As técnicas de preparo. Essas técnicas já começa a primeira coisa que você faz, lavar as mãos. E essa lavagem das mãos é antes de preparo, depois que você prepara, na hora que você coloca na bandeja ou no carrinho, antes de você ir para o paciente, quando você volta do paciente, certo? Então, a preparação do local que você está fazendo a medicação tem que ser arejado, boa iluminação, você tem que ficar concentrado, um local que não tem assim distração,
tire você da sua concentração, porque qualquer coisa pode fazer com que você erre, pode fazer com que você negligencie, se tem um equívoco qualquer, e não pode cometer erro, certo? Ler e conferir o rótulo, a gente já falou, certo? Aqui tem 3 vezes, mas a gente sabe que até 500 vezes, se for necessária, a todo instante você está conferindo, porque você não sabe que nesse tempo de preparo você pode ter tido algum erro. Então, a conferência é feita até momentos antes de você dar ao paciente. Olha aqui o ambiente. Esse ambiente, um ambiente tranquilo, certo? Ela está praticamente solitária aqui, certo? Para que ela não tenha nenhum tipo como é? Deslize. Então, ela está tranquila aqui, certo? Não tô com corona não, viu, gente? Eu tô só... Botei Vick, aí começa a escorrer o nariz, certo? Repare que tá tudo limpo, certo? Só tem ela, e o ideal seria um local assim, mas nem sempre é assim. Geralmente aqui é o posto de enfermagem, fica algumas pessoas aqui no início, mas ela, repare que no local que ela está preparando a medicação, ela está sozinha e não está prestando atenção. Porque assim, pode acontecer do local de preparo ser exatamente o posto de enfermagem, onde entra e sai muita gente, onde há um converseiro danado, e eles que estão conversando, muitas vezes, geralmente, não respeitam muito quem está preparando a medicação. Você que tem que procurar a sua concentração sem ficar prestando atenção ao que os outros estão conversando. Recolocar tudo no lugar que você tirou. Isso é importante, gente. Se você tirou a medicação do local X, é no X que você vai colocar. Aliás, é tudo em enfermagem. Dentro da unidade que você está preparando, seja a medicação, seja a bandeja de curativo, qualquer coisa você vai preparar, tirando o que você precisa e recolocando tudo no lugar. Por isso que eles dizem assim, que assim, não é nada automático, não. Você não pode parecer um robô. Não, você tem que fazer a coisa com consciência, com discernimento, abrir a embalagem. Se aquela embalagem, a caixa que você tirou a medicação de dentro e vai colocar, pronto, deixa ela ali, vai colocar no compartimento de seu José, de Dona Maria. Ou seja, se você tirou, você recoloca. Isso é em qualquer coisa no hospital. Principalmente vocês que vão fazer estágio, porque quando vocês são estagiários, tudo que acontece no hospital é do estagiário. Aí a questão dos 10 certos, que a gente já viu quais são, nós vamos repetir eles a vida toda, certo? Tem que se ter essa questão na cabeça, para que você lhe dê segurança e você tenha a certeza que a medicação prescrita é aquela que você está preparando, que a dose é certa, que a via vai ser certa. Por isso que o ideal é você colocar, deixa eu ver se é a próxima, aqui. Na hora que você está preparando a medicação, que colocar na bandeja, rotule um pedacinho de esparadrapo, e naquele pedacinho você vai identificar, colocar nome do paciente, nome da medicação, qual é a via de administração, até a hora, tudo que você colocar de informação para você é melhor, certo? Observar o aspecto da medicação, dar uma olhadinha, as medicações, principalmente as líquidas, se elas estão transparentes, porque muitas vezes fica vestígio de alguma coisa ali dentro, que significa que ela já está envelhecida. Deixar o local, tanto o local, a bancada, quanto a bandeja ou o carrinho, antes de você usar, deve-se fazer uma desinfecção com álcool a 70%. E após você terminou tudo, vamos passar o álcool a 70% também. A bandeja, quando você voltar, antes de você colocar, você também passa o álcool a 70%, porque ela vai ser reutilizada ou por você mesmo, por um outro colega. Ou seja, essa limpeza e arrumação é fundamental no momento do preparo da medicação, certo? Quando você preparar a medicação para mais de um paciente, certo? Você arrumar de uma forma sequenciada. É uma questão até de lógica. Vamos supor, você tem 20 pacientes, do leito 1, do leito 2, pronto. Aí você coloca, na hora que você vai arrumar, você coloca primeiro o leito 20, depois o leito 15, depois... Não é assim. Você procura arrumar de forma que a sequência facilite o seu trabalho. Você vai entrar na enfermaria onde tem o leito de 1 a 10. Você já bota na sequência. Depois você vai para outra enfermaria. Você vai botar de 11 até 20.
Ou seja, você vai botar na sequência para que você facilite o seu trabalho. Se você entra na enfermaria 4, depois volta para 3, depois vai para 1, e não é assim. Isso tudo em fundamento, se você já deu, você já deve ter ouvido a professora falar, mas se não deu ainda fundamentos, você vai dar fundamentos e vai ver toda essa parte prática na hora que você estiver fazendo no laboratório, certo? Orientação relativa à fase de administração. Olha, senhor José, o senhor tem outra medicação para tomar à noite, viu? Olha, dona Maria, a senhora vai ter uma medicação daqui a mais 2 horas, ou seja, se tomou 10, 12 horas, a senhora tem outra medicação antes do almoço, tá certo? Ou seja, avisar quando vai ser dado, quando possível, viu, gente? Agora, o que você não pode é dar a medicação sem avisar, até na hora que você for dar. José, vamos tomar medicação vamos supor, para sua dor de cabeça não voltar. Ou seja, você vai sempre estar avisando a esse paciente. Manter a bandeja ou o carrinho sempre à vista. Não se deixa, em hipótese alguma, o carrinho da medicação, que às vezes em algumas instituições é o carrinho. Você vê muito isso em emergência. Então, assim, das enfermarias, às vezes é o carrinho, a grande parte é a bandeja. Você chegou com a bandeja, nada de deixar a bandeja aqui e sair. Nunca faça isso. Bem como ela tem que ficar numa distância que você está vendo. Por quê, Porque o paciente pode pegar, certo? Por qual motivo seja, principalmente paciente idoso, criança e paciente psiquiátrico. Porque eles têm atitudes que podem ser assim, indevidas, vamos assim dizer, inesperadas. Principalmente o paciente psiquiátrico. Ele pega a mão cheia, em vez de pegar só o dele, ele pega o de todo mundo e bota na boca e engoliu, acabou. Você reaver, aí só Jesus e rezar para que tudo corra bem, tem que avisar logo a enfermeira, o médico, que ele tome as devidas providências. Mas se você deixar a bandeja longe do seu paciente e à vista de você, nada disso acontece. Aqui o que eu estava falando, vamos supor, se você preparou duas seringas, cada uma para o paciente, olha o rótulozinho aqui, de esparadrapo, o nome da medicação, tem a quantidade que você está administrando, a data, o nome do paciente, o leito, ou seja, tudo que você tem lá no prontuário, na prescrição, o que você puder colocar aqui, você coloca, porque ele facilita. Antes de você administrar, você vai passar o olho nesse esparadrapozinho que você anotou tudo. Possivelmente, essa bandeja aqui é uma bandeja que está sendo ainda preparada, já preparou, já terminou, certo? Tudo isso aqui foi usado, vai ser aquilo aqui que não usou, vai colocar no lugar de volta, e aquilo que já foi usado vai jogar fora, certo? Vai descartar no local conveniente, certo? E só vai ficar aqui na bandeja as 2 seringas com a medicação. Só vai para a pessoa, não vai para o paciente desse jeito que está aqui, não. Só vai para o paciente a medicação pronta, ou seja, só iria essas 2 seringas. Esse restante aqui, todo vai ser jogado fora. Aquilo que já foi usado, certo? O Pro, essa daqui só usou uns 2 dedinhos, vai para fora, vai para o lixo. Antes de administrar a medicação, você esclareceu ao paciente sobre a medicação que vai ser administrada, a gente já falou. O paciente não pode, ele tem o direito de saber qual é a medicação que está sendo oferecida a ele e para que é que serve, tá bom? Outra coisa, você é seu José? Nunca. Qual é seu nome? Ele vai dizer José, aí você já checa, porque às vezes ele está querendo morrer mesmo. O senhor é seu José? Sou, mentira. Ele é seu Antônio, entendeu? Então, quando você chegar, e aí confere para ver, porque às vezes o paciente troca de lugar, certo? E se passa por outro paciente. Então, como é o nome do senhor? Pronto, aí você confere no prontuário ou confere na etiquetazinha que vocês colocaram, ou até no bracelete. Tem alguns hospitais que tem uma pulseirinha com o nome do paciente. Aqui a questão de permanecer junto do paciente, certo? Quando você dá a medicação, não se deve largar o paciente e fazer outras coisas, de jeito nenhum. Você tem que ficar perto dele, ver a reação dele e estar sempre, se você tiver outros pacientes para dar medicação, você vai, certo? Você vai fazer as coisas que você tem que fazer, mas de vez em quando você tem que voltar para ver esse paciente. Dona Maria, como é que a senhora está? Está sentindo alguma coisa? Olha, se a senhora sentiu alguma coisa, porque a senhora tomou a medicação agora, a senhora me avise.
Ó, aqui a medicação, ó, dada no copinho, vai ser despejada exatamente na mão do paciente. O paciente pode tocar na própria medicação seu invólucro, porém, a gente não pode. Essa medicação pode vir assim no copinho, como também poderia vir ainda no invólucro, aquele que você cortou, e aí você, ó, abre na mão do paciente. Ou pegar a medicação, como está aqui, ao invés do copinho, você pode pegar, ó, e colocar em cima de uma gaze que está estéreo, fecha, bota o esparadrapozinho e aí você entrega o paciente ou abre e coloca na mão do paciente, certo? Outra coisa aqui, ele fala assim, ó, permanecer junto ao paciente até que o mesmo tome a medicação, certo? Isso a gente acabou de falar. Deixar os medicamentos para que tome mais tarde ou permitir que dê medicação a outro são práticas indevidas. Ou seja, vamos supor, está lá no prontuário para você dar a Dona Mariazinha. Mas a Dona Mariazinha não quer tomar agora, quer tomar mais tarde. Aí você permite? Não. Pode até haver um incidente de você não dar a medicação naquele horário. Lembra? A enfermeira aprazou, colocou lá 6, 12, 18, vamos supor que é de 6 em 6 horas. Você vai lá na folha de prescrição e tica, dá um vistozinho. Mas se você não deu, ao invés de dar um visto, você circula. Porque quem olhar, vê um círculo em volta daquele horário, sabe que não tomou. E na folha de enfermagem, você descreve que não deu aquela medicação e explica qual foi o motivo, certo? Isso vai ficar interessante, porque em fundamentos é que você vai ver isso na prática. Atenção! Todo medicamento tem que ser registrado e rubricado. A gente já falou sobre isso. Você não dá uma medicação sem que o médico tenha prescrito e colocado, né, o carimbo e a assinatura dele, certo? Alguns medicamentos precisam de um cuidado específico antes e após a administração. O que é que eu estou dizendo? Vamos supor, o paciente é hipertenso. A pressão, você olhou, vamos supor que horas são? Vamos supor que o horário aqui seja 10 horas. Nesse horário, você olhou que a pressão dele está alta. Obviamente, quando você vai dar a medicação que o médico prescreveu e logo depois, demora um pouquinho, você vai ver de novo a pressão. Por quê? Para que você saiba o antes e o depois. Como é que você sabe que a pressão melhorou? Os digitálicos são cardiotônicos que eles auxiliam no equilíbrio dos batimentos cardíacos. Como é que você sabe que melhorou depois que você deu a medicação se você não olhou o pulso antes? Você olha o pulso antes e vê como é que estão os batimentos cardíacos. Pronto. Comenta com o médico vai prescrever, você dá o digitálico e depois, minutos depois, você vai olhar para ver se a medicação está fazendo efeito. Se o pulso estava muito rápido, ele vai começar a diminuir o ritmo. Se estava muito devagar, ele vai começar a acelerar um pouquinho. Ou seja, você precisa ter um parâmetro do antes e do depois para saber se está melhor, certo? Omissão medicamentosa é aquilo que eu expliquei. Caso não aconteça a medicação naquele horário, você rotula e informa. Escreve o que foi que aconteceu, certo? Bem, a gente já vai começar a entrar no cálculo, mas antes de entrar no cálculo, eu quero... isso aí se chama uma venóclise. O que é uma venóclise? É o equipamento onde você tem o soro, o equipo e o scalp. Vamos ver adiante. Aqui, o equipo é isso aqui, vai ser conectado no soro, ele aqui, certo? E o scalp, esse scalp, ele vai ser conectado aqui. Por que eu estou chamando a atenção do equipamento? Repare que se vocês nunca manipularam alguma vez você entrou no hospital ou numa unidade de saúde e viu alguém tomando soro. Aqui nessa aqui mesmo, se você apertar o olho um pouquinho, vai ver que aqui tem uma gotinha querendo cair. Pronto. Aqui você vai ver o gotejamento, ou seja, as gotas caindo. Que você tem, ó, isso aqui é uma válvulazinha. Quando você abre ela, você sobe, você acelera o gotejamento. Quando você volta, você diminui. Então, ou seja, essa válvula aqui, uma bolinha aqui, ó, essa curvazinha aqui, é uma bolinha em que você aperta e folga. Apertando o gotejamento diminui, folgando o gotejamento aumenta.
certo? Conectado ao equipo, você tem o scalp. É esse scalp que tem aqui, ó, a agulha que vai entrar, que vai ser inserido na veia, no vaso do paciente. Por que eu estou chamando a atenção? Porque esse gotejamento, essas gotinhas que caem aqui, ela precisa ser calculada. Quando o médico diz assim, olha, eu quero que administre 500 ml de soro tal durante 12 horas. Você vai calcular aqui as gotinhas para cair esses 500 ml em 12 horas. Exato, e cai certinho. Como é que a gente faz isso? O cálculo de gotejamento. Aqui, na verdade, vocês têm dois cálculos. Já para minimizar vocês, já para consolar vocês, a PRO não vai exigir esse cálculo de microgotas, não. Já eu digo por quê. O cálculo de gotas ou macrogotas é a mesma coisa. O termo macrogotas é a mesma coisa de que você pedir gotas. Eu estou falando isso porque na embalagem do equipo, certo? Tem escrito macrogotas. Vou botar aqui. Aqui, ó. Na embalagem do equipo, de equipamento, equipo, E-Q-U-I-P-O, de papai, O de orelha. O que acontece? Eu estou falando assim porque você só vai ver isso, na verdade, lá em fundamentos. Eu só estou adiantando para que você entenda o gotejamento. Não vou pedir isso em prova, não. Vou pedir só a fórmula. Isso aqui é uma fórmula. O nome já está dizendo o que é uma fórmula. Todo mundo aqui já fez segundo grau, sabe lá em física as fórmulas que a gente tinha em física, certo? Fórmula, quem estudou, lhe deu, você só tem um caminho, decorar essa fórmula. Pronto. Que fórmula é essa? Volume total sobre tempo vezes 3, em que esse tempo tem que estar em horas. E esse volume é o volume total. Pronto. A gente vai relembrar isso daqui a pouco. Próximo slide. Eu estou dizendo aqui que uma gota equivale a 3 microgotas. O que é a microgota? Existe um equipo de microgotas. O equipo que mais se usa é o de macro, o de gota normal, mas existe o de microgotas. É um equipo que se usa muito em pediatria porque as gotinhas são menores. Por exemplo, se uma gota equivale a 3 microgotas, se eu peço 20 gotas para microgotas, é só multiplicar por 3, dá 60 microgotas. Se eu digo, olha, são 10 gotas, equivale a quantas microgotas? É 30 microgotas. Ou seja, por que eu disse que eu não quero que vocês decorem mais uma fórmula? Porque basta que, se eu pedir em microgotas, você vai fazer o cálculo, a fórmula essa daqui de gotas, e no final do resultado, você só multiplica por 3. Bom, entendeu? Deu 20 gotas. Se eu quero em microgotas, você vai multiplicar por 3, vai dar 60. Olha aqui a fórmula. E aqui, gente, olha, errado. Eu coloquei, era para eu explicar mais, mas quando eu passar o slide para vocês, eu vou consertar, viu? Volume total. O volume, eu estou dizendo que o volume daqui da fórmula é o volume total. Assim como o tempo, esse tempo aqui, esse T é de tempo. Tem que estar exatamente em horas. Mas, de qualquer sorte, ó, aqui nesse slide, você vê que está escrito aqui, ó, volume total e o tempo tem que estar em horas. Se 10 minutos, você transforma para horas. Como é que a gente usa essa fórmula? Aqui o primeiro exemplo. Quantas gotas deverão correr em 12 horas, se prescrito 500 ml de soro fisiológico a 0,9%? Às vezes o problema traz um monte de coisa desnecessária que não vai servir para a gente, para o cálculo. Porque lá na unidade, tudo isso tem que ser observado. O soro que você vai usar é o fisiológico e a concentração tem que ser essa. Mas aqui, para efeito de cálculo, esse 0,9% não vai precisar para nada. Bem, vamos usar essa fórmula. Aqui em cima, ó, quem é o volume total, que é quem? 500. Aqui embaixo é o tempo, expresso em horas, já está, é 12. Você tem aqui uma divisão e uma multiplicação. Entre uma divisão e uma multiplicação, você primeiro multiplica. Então, vai ficar 500 sobre 12 vezes 3, que dá 36. Pronto, acabou o problema. Olha, 500 dividido por 36 vai dar 13,8. Claro e evidentemente que não existe 3 gotas,8. O que você faz? Você aproxima matematicamente a regra da aproximação. Isso aqui, gente, não está errado não, viu?
é porque esse tio seria aqui em cima, seria aproximadamente, o sinal de aproximadamente 14 gotas por minuto. A gente sabe que isso aqui é um número decimal e que depois da vírgula tem 8. Se tivesse de 5 em diante, 5, 6, 7, 8, 9, você apenas acrescenta uma unidade nessa parte inteira. Aqui é a parte inteira e aqui é a parte decimal. Então, aqui você acrescenta uma unidade. Se aqui desse 4, 3, 2, 1, você conservava o 13. Então, aqui é a matemática, certo? É a regra de aproximação. 13,8 é o equivalente a 14 gotas por minuto. Um outro exemplo. Aqui já está falando de que prescreveu 250 ml, mais 50 de vitamina C, mais 100 ml de uma medicação de 8 em 8 horas. Quer saber quantas gotas? Olha o que eu disse aqui em cima no EV, é o volume total. É somar 250 mais 50 mais 100, dá 400. Quem é a hora? 8. 8 vezes 3, 24. Pronto, vai ficar 400 dividido por 24, que vai dar 16,666, que é aproximadamente 17 gotas por minuto. Se eu pedisse microgotas, bastava multiplicar aqui o resultado por 3. Um outro exemplo, exemplo 3. Aqui ele já está pedindo 120 ml de uma solução por um período de 30 minutos. Opa! Minutos aqui, eu sei que na minha forma o tempo tem que estar em horas. A primeira coisa que a gente faz é transformar esse 30 minutos em horas. E eu sei que vocês sabem que 30 minutos é meia hora. Olha ela aqui. Mas quem quiser não lembrar e quiser fazer a regra de 3, é só colocar. Olha, se uma hora eu tenho 60 minutos, quantas horas serão 30? Você vai achar meia hora. Mas uma hora não é 60 minutos. Se uma hora é 60, 30 minutos é meia hora, certo? Então, daí é só colocar na fórmula. Quem é o volume total? 120. Quem é o tempo? Aí é meia hora, certo? Aqui meio, 0,5 vezes 3, que dá 1,5. Vai ficar 120 dividido por 1,5, que dá o total de 80 gotas por minuto, certo? Esses são cálculos fáceis de gotejamento, que vocês usam muito e que existe uma necessidade de que você saiba a fórmula, tem que estar na cabeça. A prova no concurso, ou a minha, ou de qualquer prova que seja, não vai colocar, não vai dizer a você, não vai colocar na prova para você lembrar da fórmula. Você tem que estar na cabeça, ou seja, V sobre T vezes 3. Se você for olhar isso no livro, existem fórmula para 24 horas, tem fórmula para 12 horas, tem a fórmula da microgotas. O que eu não quero é que vocês comecem a decorar muita fórmula e aí é muita matemática. Basta uma fórmula só e dessa, a microgotas, você já sabe que basta você multiplicar por 3. Tá bom? Eu coloquei lá já no aplicativo desde cedo, mas para abrir mais à frente, porque como eu não sabia a hora que ia terminar, talvez vocês entrem no aplicativo e não abra. Então, deixe mais ou menos umas 2 horas, que aí vocês vão lá e abrem que o aplicativo está lá no aplicativo, ok? Beijos.